Olá, salve a sua estrela. Eu sou a Sara Zaad e você está aqui para sarar a sua vida. No último podcast, Quero Ele de Volta, nós falamos sobre 3 motivos que são claros quando uma pessoa perde um interesse por outra e o fim do relacionamento está muito próximo. Hoje eu vou falar sobre mais alguns motivos, porém, no próximo podcast eu já trago as soluções para como agir se você estiver passando por essa situação. Todos aqueles que estiverem acompanhando esse podcast podem se prevenir até mesmo em relacionamentos futuros e saberem como agir. Afinal, darei dicas infalíveis e no final do podcast será liberado um PDF para todos os inscritos deste canal. Bom, quando há um afastamento, a exclusão de um dos parceiros que se torna distante, que não curte mais programas românticos, que corta toda e qualquer programação que surgir com você, você pode ter certeza que ou essa pessoa já está pensando em se separar ou simplesmente ele não quer ter mais nada com você porque está se apaixonando por outra pessoa. É bom que fique atento. Quando começa a haver uma exclusão, a pessoa começa a ficar preguiçosa, não quero sair, não vamos fazer nada nós dois, e as coisas começarem a mudar, pode ter certeza. Ainda mais se a pessoa se faz de apático, né? E assiste somente aquilo que quer. Por exemplo, se vocês tinham o hábito, né, de fazerem tudo juntos, verem TV, ouvir um rádio, fazerem programas juntos, a pessoa já passa a fazer apenas o que ela quer. Aí você começa a notar que a pessoa está distante. Se você está na sala, ela está na cozinha. Se você está cozinhando, a pessoa está no quarto, ao telefone. Isso é um grande indício que realmente ele está cada vez mais longe de querer estar ao seu lado, ou seja, ele está realmente desistindo de você. Outro sintoma bem comum são aquelas pessoas que vivem discutindo por nada. Por exemplo, né? Digamos que um casal, a mulher fica em casa tomando conta das crianças, trabalhe, faça dupla jornada ou não, né? E o parceiro chega e sempre discute sem motivos. Discute porque a comida está salgada, mas a comida não está salgada. Discute porque a casa está bagunçada, mas a casa não está bagunçada. Discute porque uma roupa ele julga estar mal passada e não está mal passada. Geralmente as mulheres sofrem muito com isso. Ou mesmo no caso dos homens, aquelas mulheres que quando o parceiro chega em casa, ela não dá a mínima atenção para ele. Reclama de tudo, tá sempre pedindo mais e mais e mais, exigindo mais do seu parceiro. Então, quando uma dessas situações acontecem, é porque realmente o relacionamento acabou. A insatisfação de estar ao lado de outra pessoa é tão grande que a pessoa não consegue disfarçar e acaba discutindo até mesmo sem motivo. Seja um homem, seja uma mulher, não importa. Acabam criando situações para provocar uma briga e assim se distanciar do seu parceiro, né? Então, arruma uma briga por qualquer motivo, desde da temperatura da água do chuveiro até mesmo a temperatura da comida que está comendo. Se isso está acontecendo com você, pode ter certeza que ou a pessoa não a ama mais ou pode estar se envolvendo com outra pessoa. Isso é que é o pior. Porque geralmente as traições começam e a pessoa não tem coragem de dizer que está apaixonado por outra pessoa, que não quer mais aquela convivência, né? Que não deseja mais estar com você. Porém, a pessoa continua insistindo no relacionamento, muitas vezes por causa de filhos, rotinas e tudo mais, né? Ou costume mesmo.
e acaba continuando um relacionamento de aparências. Isso é muito comum nos dias atuais, né? Então, nesse caso, quando começam a haver essas discussões e excessos, aí o relacionamento está por um fio. Quando começam as ofensas, então, meu Deus do céu, isso é o primeiro passo para brigas e para relacionamentos tóxicos, né? Se seu parceiro vive te ofendendo, direcionando a maior parte do tempo dele para te magoar, te diminuir, te menosprezar, te humilhar, isso tem dois motivos. Ou porque ele precisa se sentir superior a você, justamente por não ter coragem de abandonar, né, essa relação, ou isso pode ser um reflexo dele mesmo, né, de não aceitar mais a realidade que ele está vivendo na relação amorosa e que vocês não estão desenvolvendo essa relação como deveria. Isso é muito perigoso, porque desde o momento que começam a acontecer as ofensas, o relacionamento torna-se tóxico e as agressões começam de maneira verbal, né? Terror psicológico, depois pode sim chegar, né, até o físico, com agressões realmente que podem trazer consequências muito grandiosas. Bom, neste caso, vale salientar que todo ser humano, todo relacionamento, ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que ter respeito. Se você perceber que seu parceiro está distante, que seu parceiro está muito irritado, sem paciência, que não quer mais fazer programas junto a ti, que não se sente mais bem dentro do lar porque reclama de tudo e começa a te ofender, previna-se de agressões verbais ou psicológicas. Não deixe que isso aconteça na sua vida, porque uma vez que você se permite e aceita palavras que possam machucá-la, né, isso não tem mais como voltar atrás, né? E tudo perde a essência, não importa. Você sabe que esse tipo de comportamento não é tolerável em um relacionamento, de forma alguma. E é este efeito que tem por finalidade mesmo acabar com a relação de uma vez por todas. Só que algumas pessoas, né, principalmente as mulheres, né, foram criadas para aceitar esse tipo de coisa, para perdoar traições, para serem humilhadas pelos homens. É como se os homens tivessem mais poder ou mais direito, né, que as mulheres. Isso é uma questão cultural, isso é uma questão de toda uma geração, né? Agora que está sendo desconstruído isso, e eu espero grandiosamente que no futuro haja realmente igualdade em relação ao respeito ao ser humano, né? Então, muitas mulheres, por medo de perder a casa, por medo de perder a rotina, o conforto, e até homens também, que existem homens que são agredidos por suas mulheres, né, verbalmente. Por medo de sair daquela rotina, por medo de reiniciar um relacionamento, continuam vivendo daquela mesma forma. E muitas vezes isso se arrasta por anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Casamentos de 30, 40, sabe, relacionamentos de 10, 15, 20 anos acabam depois de muito tempo de humilhações, de brigas, né, de contrariedade. Neste caso, eu aconselho, tá, a todos aqueles que vivenciarem algo parecido, que coloquem-se numa posição de respeito, pois esse tipo de ação negativa e pessimista é uma espécie de conformismo, e assim você fica cada vez mais preso a esse tipo de ação, né?
E não adianta, porque a perda vai ser ocasionada cedo ou tarde. Uma hora o seu coração não vai aguentar tanta dor. Mas, se você durante o início de um relacionamento, se você fizer uma pré-seleção, se você avaliar como é que foram, né, as relações amorosas do seu parceiro ou da sua parceira, antes disso tudo, de iniciar um processo mais longo de relacionamento, aí sim você consegue detectar certas atitudes. Por exemplo, no começo de um relacionamento, você tem que analisar ação e reação. O que essa pessoa diz e promete a você, ela cumpre? Muitas pessoas vivem de ilusão, fazem sonhos por duas pessoas. Nós estamos aqui tratando pessoas que estão passando por um momento difícil. Mas e aquelas que tentam um novo relacionamento e sempre repetem os mesmos padrões? Por quê? Às vezes a solidão e o medo de ficar só faz com que a pessoa se entregue e aceite todo tipo de humilhação. Quantas vezes você não chorou ou pediu para alguém e disse: eu te amo, pelo amor de Deus, fica comigo? Quantas vezes você não pensou que sem tal pessoa você não continuaria vivo ou viva? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado desde o começo de um relacionamento, para que no futuro você possa ter um relacionamento saudável. Mas o princípio de tudo é o respeito. Se você está sozinha hoje ou sozinho e conhece alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é impor respeito. Respeito mútuo. Não adianta você exigir do seu parceiro ou parceira respeito enquanto você não se dá um respeito. Por exemplo, é muito comum, principalmente as mulheres fazerem isso, tá? Os homens fazem de outra forma. É muito comum que as mulheres, quando o homem chega do trabalho, que tira a roupa, a mulher vai verificar bolsos, telefone, né? Tudo para ver se pega uma traição. Bom, primeiro que quando uma pessoa pega uma traição por uma questão de dignidade, essa pessoa só tem duas coisas a fazer. Ou ela perdoa e esquece, ou ela mantém a dignidade dela e se separa de uma vez por todas. Então, achar uma traição só vai fazer você sofrer. Se você acha que está sendo traída ou traído, por exemplo, não procure, porque se você achar, você vai ter que tomar uma decisão. E quando você resolve perdoar e aceitar a traição, você está assinando um atestado para ser traído pelo resto da vida, porque o seu parceiro ou a sua parceira vai pensar da seguinte forma: eu traí uma vez e fulano ou fulana me aceitou de volta. Então eu posso fazer o que eu quiser, que esta pessoa estará sempre aos meus pés me esperando, não importa o que eu faça. Chegando a esse ponto, qualquer relacionamento está no fim. Quando há uma traição, é porque não há amor. Eu disse no podcast anterior que as pessoas só dão valor, né? Um ditado muito comum que existe: as pessoas só dão valor ao que tem quando perdem. Não é. É porque quando você conhece alguém, você se coloca, geralmente quando você está num lugar que não é a sua casa, você está arrumada ou arrumado, perfumado, você está ali se mostrando de uma maneira, né, mais sensual, você está se mostrando de uma maneira mais altiva. Só que você tem passado por uma série de problemas dentro dos seus relacionamentos. Então a pessoa se encanta pelo que vê naquele momento. E com o passar do tempo, a pessoa começa a ficar insegura, com medo de perder aquela relação e começa a exagerar no ciúme, brigar excessivamente, mandar áudios no WhatsApp de 5 minutos a cada 3. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que, se você quer manter os seus relacionamentos, você tem que ser altiva, sabe?
Você pode estar se mordendo de raiva ou de ciúme, você não pode demonstrar. Para o seu parceiro ou parceira, você tem que ser uma conquista diária. Sempre levante primeiro da cama, principalmente no início do relacionamento. Se a pessoa te mandar um bom dia às 7 horas da manhã, responda às 11. Sabe? Se a pessoa te liga 3 vezes ao dia, não atenda. Fique online, não fale com essa pessoa. É necessário ser difícil, se colocar num pedestal. Porque a pessoa sempre vai ter medo de fazer alguma coisa que faça você sofrer e você mude de ideia e não aceite mais estar com ela. Então é necessário que você saiba lidar com as suas emoções. Para dominar qualquer questão em relação à separação, a brigas, a relacionamentos que não vale a pena, a primeira coisa que você deve pensar e se perguntar: por que estou vivendo com essa pessoa? O que essa pessoa tem trago para a minha vida de bom? O que essa pessoa me traz de ruim? Anote isso. Isso geralmente só começa a fazer sentido quando a relação acaba, porque as pessoas começam a se perguntar, né? O porquê que eu fiquei com fulano? O porquê que eu passei por tudo isso? O porquê que eu estive com fulana? O porquê que eu passei por tudo isso? Então, você terá que se fazer algumas perguntas agora e refletir verdadeiramente sobre elas. A primeira: será que eu sou a pessoa realmente certa para estar com ele? Será que ele é a pessoa realmente certa para estar comigo? Será que juntos nós vamos ser felizes? E o que nos uniu? Qual foi o ponto? Em que ponto nós nos aproximamos? O porquê ficamos juntos? Muito importante essas perguntas. Como conseguíamos enfrentar determinados problemas na relação? E quais eram esses problemas? Por que esses problemas eram causados? Porque não conseguíamos enfrentar aquele último problema em potencial que levou a uma briga maior, uma separação, um afastamento. Qual era a diferença dos problemas anteriores ao problema que causou a separação? Então, isso tem que estar claro na sua cabeça. Será que realmente nós aceitávamos as diferenças um do outro? Bom, retrate, escreva 10 qualidades do seu último parceiro e 10 qualidades suas. 10 momentos felizes ao lado dele. Você também vai escrever 10 defeitos seu e 10 defeitos dele. E também vai escrever os 10 piores momentos. Será que é viver ao lado dele que você realmente quer? Você já pensou? Se hoje você estiver passando por todos esses problemas que eu citei, daqui a 10 anos, como será o futuro de vocês? Agora, a pergunta que não quer calar. Você se sente feliz ao lado da pessoa amada? E você, o faz feliz? Toda relação, ela tem que ter cumplicidade. Então, por exemplo, se você gosta de forró e ele de rock, você tem que deixar isso claro no início do relacionamento. Você não pode deixar de ouvir o que você quer para agradar a ele ou a ela, né? Então, é uma troca. Olha, essa semana nós vamos curtir um forró, semana que vem a gente curte um rock, né? Vamos fazer uma playlist mista para ouvirmos no final de semana, né? Olha, eu gosto do sexo desta forma. E você, como gosta? Você topa fazer do jeito que eu quero? Olha, eu gosto de carne. Aí a outra pessoa diz, olha, eu sou vegetariano. Então, assim, se você não pergunta para o seu parceiro ou para a sua parceira o que ele realmente quer com você, independente de ser homem ou mulher,
Você não está dando a oportunidade a ele de se mostrar como é. Você não está dando a oportunidade de você se mostrar como você é. Tem muitas pessoas que vivem infelizes até sexualmente. Por quê? Porque elas não têm coragem, têm vergonhas, tabus, né? De pedir determinadas coisas aos seus parceiros. Tem pessoas que convivem juntos e uma vira sombra da outra, que a pessoa perde até a identidade, perde o nome. Aí passa a ser conhecido como marido de fulana ou como esposa de fulano. A pessoa perde o nome, perde totalmente a identidade. Por quê? Passa a ser sombra de um outro ser. Então, enquanto não houver igualdade em uma relação, não haverá felicidade. Isso nunca vai acontecer quando uma relação chega a esse ponto. Enquanto você não avalia todos os quesitos que aqui foram postados, né? Você tem uma parcela de culpa em qualquer fracasso que você tenha tido dentro dos seus relacionamentos. Porque, como eu falei, né, o medo de perder a pessoa faz com que a pessoa perca a razão e acabe agindo só com a emoção. E quando você age com a emoção, quando você briga, quando você cobra, quando você discute, você está fazendo a pior coisa que você poderia fazer para você mesmo, né? Então, você está passando por determinadas questões porque quis. Vamos lá, né? Um caso muito comum entre mulheres. Mulheres que descobrem que foram traídas, né? Pela fulana, pela vizinha. E todo dia lembram o namorado, o marido da fulana. Ah, porque a fulana, porque você só quer ficar com a fulana. Gente, isso é jogar o parceiro ou a parceira nos braços de outra pessoa. Se descobriu uma traição e aceitou a pessoa de volta, tem que engolir a seco. Ou não adianta, porque a infelicidade vai fazer parte da sua vida para sempre. E desde o momento que você começa a chamar essa pessoa para dentro da sua casa, para dentro da sua relação, você está jogando o seu parceiro ou a sua parceira no colo de outra pessoa, né? E fazendo isso, você perde completamente a sua dignidade. Em uma relação, depois que acontece tudo isso que eu disse, tem que se manter a dignidade, a altivez, desde o início. Tudo isso que eu citei aqui é comum acontecer, mas eu garanto que talvez, se vocês refletirem um pouquinho, em próximos relacionamentos, vocês vão agir diferente. Porque são coisas tão óbvias, né, que a gente vê todo dia. Observe os relacionamentos à sua volta, observe na sua rua os seus vizinhos, principalmente as pessoas que têm mais de 40, que foram criadas de uma geração diferente, um pouco mais machistas, né? Então, observe isso que você vai entender isso perfeitamente. Infelizmente, nós estamos passando por uma transição e essa transição pede, né, que todos nós tenhamos a consciência expandida, que todos nós possamos mudar as nossas vidas. E isso cabe também dentro dos relacionamentos amorosos. Chega, sabe? Chega de relacionamentos que é para ser bom para ambos virarem um inferno. Eu conheço pessoas que são doentes por causa de relacionamentos amorosos, né? Porque perderam a pessoa amada, porque foram muito humilhadas até chegar a dizer não, eu não quero mais, sofreram muito. Por que também isso? Muitas pessoas têm medo, sabe? E o medo é um de nossos piores inimigos, porque o medo faz com que a gente meta os pés pelas mãos e não tenha coragem de agir, de enfrentar uma separação e fique ali aceitando a humilhação, aceitando, né, as traições, aceitando tudo e se destruindo por dentro. Então, o medo, filhos, bens materiais, tudo isso prendem pessoas que, por medo mesmo de enfrentar, de não conseguir, e falta de autoestima, porque a pessoa não se vê capaz,
né? De trabalhar, constituir sua vida, ter suas coisas e viver sem aquela rotina torturosa. Olha, as pessoas, o ser humano, ele tem o hábito, o mau hábito, né? De ter uma adaptação muito boa. Ele se acostuma com o que é bom e se acostuma com o que é ruim. Então, tem certas coisas dentro de um relacionamento que chegam a se tornar hábitos, como a traição. Tem casais que já não escondem mais um do outro, que estão traindo, né? Já não fazem questão de respeitar a outra pessoa. Então, no podcast de hoje, eu queria falar um pouquinho mais com vocês sobre essas coisas. Por quê? Porque tudo isso que eu citei hoje aqui, isso pode trazer grandes consequências, tanto espirituais, né? Porque vocês deixam de viver a vida de vocês para viver a vida de outra pessoa, quanto a vida psicológica, né? E também a sua vida amorosa. Porque afinal, depois de um ou mais relacionamentos traumáticos, a pessoa fica com medo até de se envolver com alguém, né? A pessoa acaba temendo o amor ou pensando que ele não existe, que é impossível, né, amar e ser amado de verdade. Eu espero que de alguma forma tudo que eu tenha dito, não só nesse podcast, mas nos outros também, possam abrir os olhos, principalmente dos jovens que ainda não se casaram, principalmente daquelas pessoas que vivem, ainda não se casaram, mas vivem quase todos esses exemplos que eu dei aqui, para que elas saibam agir e se prevenir e dar a volta por cima. Olha, ninguém dá valor àquilo que não tem valor, né? Tudo que é valioso, né? É desejado, é cobiçado, né? Quantas pessoas não querem uma roupa mais cara, um celular mais caro, um relógio mais caro, e assim é com o ser humano. Você vê que muitas vezes as pessoas veem artista como deuses, né? Porque aquela é uma pessoa famosa, como é que eu vou chegar naquela pessoa? Só que nós podemos sim ser as deusas, né, desse mundo e agir como tal. Mas para isso é necessário ter força de vontade, determinação, aprender a dizer não, ter dignidade, sabe? Não é, mas você fez isso comigo, eu vi uma mensagem sua, você comentou na foto de fulano. Isso é ridículo, sabe? Isso é coisa de gente que não tem valor, né? Então, se valorizar é o ponto X para qualquer relacionamento dar certo. Outra coisa que acontece muito: conhecer o cara na internet hoje, amanhã já estão apaixonadas. Gente, pelo amor de Deus, todo relacionamento ele tem várias etapas, né? Como eu falei, quem conhece os meus cursos sabe que eu já expliquei sobre a pré-seleção, sobre a seleção, sobre como conquistar através de conversas, de palavras, que eu vou passar tudo isso para vocês aqui com o tempo. Cada dia um podcast diferente, uma conversa diferente, para fazer com que vocês reflitam, né? E a intenção é realmente ajudar para que mais pessoas não sofram por amor, né? Não se destruam ou autodestruam, né? Por causa das suas vidas amorosas. Agora, uma coisa que eu quero que você aí preste bastante atenção, além de responder todas as perguntas que eu fiz, se você teve mais de um relacionamento, eles foram todos iguais? Comece a pensar o porquê, onde começou a se repetir, né? De que maneira a coisa desenrolou para ficar igual ao relacionamento anterior, para ter os mesmos problemas, né? O que aconteceu durante esses relacionamentos? Comece a avaliar tudo, que você vai ver que muitas das coisas você permitiu que acontecesse. E isso é muito importante que você tenha entendimento, porque desde o momento que você entender que também é culpa sua
permitir determinadas ações e até mesmo determinadas humilhações, você vai conseguir prevenir isso no futuro. O trabalho que eu faço nesse canal é um trabalho preventivo, é um trabalho para orientar aquelas pessoas que realmente desejam ter ajuda, né? Desejam estar tendo a consciência expandida. Aqui nós vamos falar sobre assuntos diversos. Esse foi o primeiro tema, mas logo, logo teremos temas sobre saúde, família, sobre dinheiro, prosperidade, trabalho, sobre tudo nós vamos falar aqui nesse canal. Bom, espero de alguma forma ter ajudado. Que Jesus abençoe a sua vida. Que hoje você possa refletir, possa pensar, analisar, faça anotações, desenhe se for o caso, sabe? Mas é necessário para você que você reflita sobre tudo isso que eu falei, para que você possa mudar a sua situação, ter a pessoa amada de volta ou mesmo consertar futuros relacionamentos. Aí cabe a você, né? Aí quem vai dizer é você o que você quer da sua vida amorosa. Salve a sua estrela, com muito amor e carinho, do fundo do meu coração, Sara Saad.